Nós vamos falar sobre Gênesis, no capítulo 27. Gênesis, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler alguns versículos salteados. Nós vamos até o 27, verso 27, ok? Gênesis, capítulo 27, verso 1 até o verso 27. Vamos ler a partir do verso 1. Eu queria que os irmãos colocassem em pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos lá. Verso 1 do Gênesis 27 diz: Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Verso 2: Disse-lhe Isaac: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Agora vamos pular aqui para o verso 12. Verso 14. Então ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Então se dirigiu-se ao pai e disse: Meu pai. Respondeu ele: Sim, meu filho, quem é você? Verso 19. Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se, coma do que cacei, para que me abençoe. Verso 20. Isaac perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, o colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaac, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: Sou. Então lhe disse: Meu filho, traga-me da sua caça, para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaac lhe disse: Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por essa noite aqui, Pai, na sua casa. Queremos agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez, Senhor, no coração de todos os seus filhos aqui essa noite, Pai. Queremos pedir uma bênção especial nesse momento de ministração da sua palavra. Que o teu Espírito Santo, Pai, haja com poder, com graça, com sabedoria. Que haja, Senhor, livre acesso da unção do teu Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas que aqui estão. Que os seus corações estejam abertos para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua mensagem, Pai. E nós queremos também repreender todo devorador da palavra que intenta contra essas vidas, Pai, impedindo a ação do teu Espírito Santo, impedindo aquilo que o teu Espírito Santo tem a falar para cada um de nós aqui, Deus. Senhor, que essa palavra seja uma palavra viva, eficaz, uma palavra que transformará esses corações, uma palavra, Senhor, que, inspirada pelo teu Espírito Santo, fará mudança, Senhor, na nossa atitude, na nossa vida, no nosso pensamento, Deus. Nós queremos agradecer por essa noite, mais uma vez, e obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós vamos ter uma palavra hoje
que fala sobre a história de Isaac, que tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. Isaac já era velho nesse momento da história, e ele achou por bem abençoar os seus filhos, na verdade o seu filho mais velho. Então aqui só um parênteses. Era costume dos judeus uma bênção especial para o filho mais velho. Então o filho que nascesse primeiro, ele tinha várias regalias, entre elas receber a maior parte da herança e também receber uma unção, uma bênção especial do seu pai. E ele levaria praticamente todo o nome da família debaixo da sua pessoa, sendo filho homem. Lógico, primogênito quando isso acontecia com o filho homem. Acontece que Esaú, um pouco antes desse episódio, Esaú, que era o primogênito, ele não deu muito crédito ou muito valor para isto que era tão importante para ele como pessoa e para a família dele. E quando ele chega um pouco antes aqui, no capítulo 25, ele chega faminto, e Jacó, que o significado do seu nome significa enganador, presta atenção nessa palavra, enganador, ele vai e compra a primogenitura, ou seja, todo o direito do seu irmão, porque o seu irmão chega com fome e ele lhe oferece algo de comer. Então aqui não é o nosso foco hoje, mas nós entendemos que Esaú, ele troca algo que é muito valioso, eterno para a vida dele, por alguma coisa momentânea. E nós fazemos isso sempre, se nós não tomarmos cuidado. Nós trocamos as coisas espirituais que são eternas por coisas momentâneas que vão satisfazer a nossa fome naquele momento. E nós esquecemos das bênçãos que Deus tem separada para cada um de nós por toda a nossa vida e na eternidade, inclusive por algo que é momentâneo e a nossa necessidade nos leva a fazer. Então, Esaú troca a sua primogenitura e entrega a Jacó. O tempo passa, depois que acontece isso, e lá na frente, quando Isaac vai realmente abençoar a vida de Esaú não sabia, Isaac não sabia dessa história dos 2 irmãos, só a mãe sabia, Rebeca, e Rebeca tinha mais apreço por Jacó. Então o filho querido da Rebeca era Jacó. Rebeca, sabendo dessa situação, ela arma um cerco para que Jacó pudesse ser abençoado no lugar de Esaú, que lá atrás ele vende a sua primogenitura para o seu irmão Jacó. Muito bem, mas esse não é o assunto da nossa ministração de hoje. O que os irmãos têm que se ater é que existiam 2 pessoas, Esaú e Jacó, que estavam ali para receber a bênção do seu pai Isaac. E quando chega o momento, Isaac fala para o seu filho mais velho Esaú: vá até o campo, prepara para mim uma refeição. Isaac era caçador, Esaú era caçador, e ele vai até o campo e vai caçar um animal para que ele pudesse preparar uma refeição para o seu pai. Acontece que a mãe ouviu, Rebeca ouviu, que está no verso 5, ela ouve essa conversa entre o seu pai Isaac e o filho Esaú, e fala: não, agora eu vou entrar nesse meio, vou preparar o meu filho Jacó, o meu querido, o que não tinha o direito, mas que comprou o direito do seu irmão, e o pai não sabia, vou prepará-lo para que ele possa entrar no lugar do seu irmão, que foi caçar uma caça. E aí ela pega lá um carneiro que ela tinha guardado lá, e prepara, dá na mão de Jacó, e além disso, prepara toda uma vestimenta para que Jacó, o enganador, colocasse e se parecesse com o seu irmão Esaú. Lógico que o pai sabia quem era um, quem era o outro. E uma das características de Esaú física é que ele era um homem muito peludo. Ele tinha muito pelo. Então, como Isaac não enxergava bem, o simples contato com o seu filho, ele saberia, tocando na sua pele, ou no seu braço, ou no seu pescoço, que era Esaú. Além do cheiro de suas roupas, que eram diferentes das roupas de Jacó.
Então veja que as características dos dois filhos para o pai eram diferentes. E o pai ia usar essa situação para poder abençoar. Quando Jacó chega perto do seu pai Esaú, já preparado, como fala aqui no verso 15, vamos lá ler no verso 15. Então Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhes as mãos, a parte lisa do pescoço, com as peles dos cabritos. Por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. E aí, Jacó vai a seu pai. E ele chega. Quando ele chega para falar com o seu pai, o que acontece? O seu pai ficou desconfiado porque ele não percebeu que a voz era do seu filho mais velho. Ele reconheceu que tinha alguma coisa estranha, porque a voz não era de Esaú, e sim de Jacó. Só que, como ele não enxergava bem, ele falou: chega mais perto de mim, eu quero apalpar você, para ver se realmente você é meu filho, Esaú. E aí no verso 21 diz: então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho, Esaú. Aí Jacó aproximou-se no verso 23 e disse, o seu pai Isaac disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú. Mais uma vez ele pergunta para Jacó no verso 24: você é mesmo meu filho Esaú? E Jacó responde: sim, sou eu. E aí, me traga a caça, o pai fala, para que eu coma e o abençoe. E depois no verso 26, quando ele chega mais perto e dá um beijo, ele diz no verso 27: então se aproximou-se e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Então, queridos, aqui a gente vê que foi formada uma situação de engano. Isaac não tinha conhecimento absolutamente nada daquilo que estava acontecendo ali. Foi um momento formado pela mãe, e a mãe se responsabilizou completamente por esse ato, que diz lá no verso 13: você vai fazer isso, e Jacó foi impelido a fazer, e ele fez, que ele pudesse enganar o seu pai. E a mãe forma tudo isso, e quando Jacó chega, Isaac fica desconfiado, mas dá a bênção para Jacó, mesmo não tendo certeza que era o seu filho. Ele percebeu mais quando ele chegou perto e sentiu o cheiro de suas roupas. Então, queridos, o que eu queria dizer para os irmãos com essa história toda aqui? Quando nós não tínhamos Jesus Cristo, a nossa vida era completamente de pessoas que não tinham familiaridade com Deus. A pessoa de Isaac aqui, ela está simbolizando claramente Deus. Os seus filhos simbolizam dois tipos de público ou de nações, ou de povo. Esaú simboliza claramente Israel, a nação de Israel, aquela que tinha o direito de ser o povo escolhido de Deus aqui na terra, mas que por uma escolha deles, eles negligenciaram essa condição. Eles não deram importância para essa condição, e aí eles perderam o direito da sua primogenitura. Eles perderam o direito de suas bênçãos celestiais. Esaú claramente simboliza o povo judeu, que por ter sido escolhido por Deus, por ter nascido primeiro, eles tiveram a oportunidade de carregar nas suas costas, ou carregar na sua vida, as bênçãos que Deus tinha planejado para o povo que fosse a representação dele aqui na terra. E Jacó, por sua vez, simboliza cada um de nós, pessoas que, em hipótese alguma, tinham condições de ter a bênção de Deus. Em hipótese alguma, nós tínhamos, antes de Jesus Cristo, condições de ser abençoados por Deus, porque na nossa vida só existia engano. A nossa vida, longe dos caminhos do Senhor, só existia o pecado, só existia a natureza
que não condizia com a natureza divina. Ou seja, nós éramos desprezados. Nós éramos pessoas que não tínhamos direito a nenhum tipo de herança celestial. Acontece que, quando Jesus Cristo vem, quando Jesus Cristo entra em nossa vida, Ele faz como essa mulher aqui, a Rebeca. Ele coloca em nós um revestimento na nossa vida. Ele coloca em nós uma capa, uma roupa, que não é a nossa roupa de pessoas pecadoras, que não é a nossa roupa de pessoas que não têm merecimento de Deus. Ele coloca em nós roupas e peles que não são nossas, roupas e peles que têm afinidade com Deus, roupas e peles que, quando Deus chega perto, Ele sente o cheiro do seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus chega perto de nós, Ele não sente a nossa natureza de pessoas que enganam, a nossa natureza de pessoas que não somos os filhos legítimos de Deus, mas que por Jesus Cristo Ele nos adotou, Ele nos colocou, e a partir de Jesus Cristo todo o nosso revestimento passa a ser um revestimento que vai estar em harmonia com Deus. Em outras palavras, queridos, nós éramos pessoas que não tínhamos direito absolutamente nenhum tipo de bênção da parte de Deus, mas que com Jesus Cristo, essa mesma roupa, essa mesma cobertura de pele de cabrito, esse mesmo cheiro que é do Filho de Deus, ele passa a ser nosso. E aí nós podemos nos aproximar de Deus e sermos reconhecidos por Ele como alguém que pode receber a bênção da primogenitura, pode receber as bênçãos daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E aí, queridos, vem aqui o que acontece na bênção de Deus a partir do verso 27. Vamos ler lá. No começo do verso 27, Isaac diz: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. E veja que essa promessa é para você. Olha o que fala no 28: que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Aqui está dizendo, queridos, que a bênção de Deus para Jacó, que é para você e para mim, porque nós somos revestidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos revestidos pelo amor de Cristo em nossas vidas. Então, quando Cristo olha para mim e para você, quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê o enganador, que sou eu, que é você. Ele não vê o pecador, Ele não vê aquele que não tinha direito de ser chamado de filho de Deus e não tinha direito das bênçãos de Deus. Ele vê o revestimento do seu filho. Isso dá prazer para Deus. Isso nos faz como sendo filhos legítimos de Deus. E nesse verso 28, queridos, está designado para você e para mim toda sorte de bênçãos materiais nessa terra. Olha o que fala aqui: que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Então, queridos, como filhos de Deus, nós temos direito a esta herança. Isso está em nós, porque Deus nos deu. Nós temos o direito da primogenitura, e nós temos o direito de sermos prósperos financeiramente na face da terra. É lógico que isso está inserido em muitos outros aspectos, que é a questão da fidelidade, nos dízimos, nas ofertas, mas o potencial todos nós temos. O potencial de adquirir e de gerar riquezas está em nós. E o que eu quero dizer para os irmãos, queridos, que isso independe de quanto você ganha. Deus nunca foi preocupado com o valor que você tem na sua mão, mas Ele usa aquilo que você tem na sua mão e faz você ser abençoado com aquilo que você tem. Isso é prosperidade. Prosperidade não é você ganhar bem ou mal. Prosperidade é você ser abençoado com aquilo que Deus lhe dá com o seu trabalho. Isso é prosperidade. E toda forma de riqueza está
em nossas mãos. Veja lá no verso 29 agora. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Queridos, nós temos também o direito, adquirido por essa bênção de Deus, de influenciar as pessoas. Quando a Bíblia fala aqui que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você, é que você jamais vai se curvar perante os problemas das pessoas, mas você vai influenciar e dirigir qualquer pessoa que chegue com dificuldade perto de você. Você vai ser uma pessoa que vai transformar o seu meio e não ser transformado pelo seu meio. Você vai ser uma pessoa que vai formar opinião e não vai ser uma pessoa que vai ter a sua opinião formada pelas outras pessoas, porque a bênção do Senhor está sobre você. Amém, igreja? Amém. Vamos continuar. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam o que abençoarem você. Sabe o que Deus faz, queridos, com você e comigo, quando alguém joga uma maldição na nossa vida? Presta atenção no que eu vou falar, que isso é importante. Sabe o que Deus faz? Promessa de Deus você tem que pegar para a sua vida. Amém? Amém. Deus transforma toda maldição lançada sobre você em bênção. Amém. Amém? Então, se alguém pegar um frango e fizer uma macumba contra você, e você souber, você fala para ele: não pega um frango não, pega um peru, pega um chester. Porque, queridos, quanto mais as pessoas lhe amaldiçoarem, mais Deus vai transformar essa maldição em bênção. Quanto mais as pessoas, eu vou usar um termo aqui que o pessoal usa bastante aí fora, rogarem praga contra você, mais você deve se alegrar, porque tudo aquilo que eles fizerem contra você, Deus vai transformar em seu favor. Sabe por quê, queridos? Porque essas coisas não pegam na gente, pelo contrário, isso aumenta mais a bênção que Deus tem para nós. É lógico que nós não podemos odiar essas pessoas. Presta atenção, isso é importante também, que a nossa luta é espiritual, ela não é carnal. Então eu não posso odiar quem faz isso. Eu tenho que amar essa pessoa, eu tenho que perdoar essa pessoa, eu tenho que pedir a misericórdia de Deus sobre essa pessoa, porque ela não sabe o que ela faz. Eu sei qual o princípio disso, porque o Espírito Santo me orienta você. Então eu tenho que odiar o maligno que está usando essa pessoa para fazer isso contra mim, mas eu tenho que amar a pessoa. Jesus Cristo veio separar claramente. A nossa luta não é mais contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades das regiões celestiais. Então, são os demônios, é o diabo e os seus anjos. Estes sim eu tenho que odiar, mas eu tenho que amar a pessoa que está sendo usada por ela ou por eles, para que eles possam fazer isso contra mim. Aí sim, toda maldição será transformada em bênção. Eu tenho que separar. Deus tem que colocar na minha mente que uma coisa é o mal e outra coisa é a pessoa que pratica o mal. A pessoa que pratica o mal eu tenho que amar, mas o mal eu tenho que odiar, que é o diabo, que é a ação do mal na vida daquela pessoa. Então, queridos, malditos sejam o que o amaldiçoarem, e benditos sejam o que o abençoarem. Verso 30 agora. Depois, quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do seu pai e seu irmão, Esaú chegou. E aí, queridos, chega o seu outro filho, e aí forma uma confusão na cabeça desse pai. Esse pai não entende o que ele fez, mas ele já havia abençoado, e essa bênção não pode mais voltar atrás. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? Veja, vamos continuar aqui antes de eu falar isso. No verso 33, diz o seguinte: profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. O que significa essa palavra, queridos? Deus não pode mais voltar atrás. Essa bênção já foi determinada para mim e para você, e ele não pode mais voltar atrás. Abençoado ele será. Para nós só resta o quê? Tomar posse dessa bênção, tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí, quando Esaú ouve isso, no verso 34, as palavras de seu pai, deu um forte grito, e cheio de amargura, implorou ao seu pai:
abençoe também a mim, meu pai. Então aí Esaú, desesperado, vendo tudo aquilo que aconteceu, ele foi enganado, mas ao mesmo tempo lá atrás, ele vendeu a sua primogenitura, então ele colheu aquilo que ele plantou. Se Esaú não tivesse entregue para o seu irmão esse direito, com certeza isso não teria acontecido, mas ele fez pouco caso daquilo que ele tinha, e como consequência ele colhe agora uma situação que lá atrás ele tinha semeado na sua vida, vendendo para o seu irmão o direito da primogenitura. E aí no verso 35, o seu pai responde: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó, já é pela segunda vez que ele me engana. Queridos, a nossa natureza é do engano. Veja, a natureza de Jacó é a nossa natureza. Por causa do pecado, nós não sabemos fazer outra coisa senão enganar as pessoas, se não enganar o próprio Deus, como se nós pudéssemos, se não mentir, se não caluniar. Mas Deus não olha isso em nós. Ele olha, mais uma vez, queridos, o revestimento que nós temos da pessoa de Cristo. E isso faz com que Deus tenha um cheiro gostoso da nossa vida. O aroma nosso para Deus é um aroma perfeito, porque nós temos o cheiro do Filho dele. E aí, continuando aqui, no texto, diz no 37, Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal, de vinho, que eu poderia fazer para você agora, meu filho. Ou seja, Isaque disse para o seu filho que foi enganado: eu já dei para ele a bênção, eu não posso voltar mais atrás. Eu supri a seu irmão toda a sorte de bênçãos que essa terra pode dar. Ele estará sobre você, você estará sob ele. E aí Esaú, no verso 38, diz: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu: veja, agora a bênção que Isaque dá para o seu filho Esaú. Presta atenção: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Essa profecia, queridos, tem dois significados. Essa promessa, primeiro, essa promessa aqui é para a nação de Israel. Hoje e sempre a nação de Israel, ela viveu distante da sua habitação. Ela jamais conseguiu estar na terra prometida de fato. Sempre ela teve problemas. E além disso, Israel sempre viveu em guerra. Olha o que fala o verso 40: você viverá por sua espada. A nação de Israel nunca teve paz e nunca terá, até o dia que Jesus Cristo descer essa terra, instituir o reino milenar dele aqui na terra, e nós estaremos governando com ele. E aí é um tratamento que Deus tem para a nação de Israel e para, no caso simbolizando aqui, a pessoa de Esaú. Mas quando você não suportar mais, que é este momento, arrancará do pescoço o jugo. No dia dele, daquele dia que eles disserem assim: agora nós seremos exterminados, Jesus Cristo desce, tira o peso desta maldição desta nação. Mas inclusive isso aqui também tem um outro aspecto. Se nós vemos as pessoas que estão longe do caminho do Senhor, que não conhecem a Deus como você conhece, essa profecia é para eles, essa palavra é para eles. Eles nunca estarão em terras férteis, queridos. Nós temos falado aqui em várias semanas, e não é o assunto de hoje, que aquele que está em Cristo Jesus, ele está encaminhado no deserto, ou seja, o mundo não tem absolutamente nada para nos oferecer, mas mesmo no deserto, Deus faz brotar água, Deus faz descer do céu um maná, Deus supre a nossa necessidade, até nós chegarmos à terra prometida. Mas as pessoas que não têm Jesus Cristo, elas jamais estarão em terras férteis. A vida delas, queridos, será sempre um vazio,
elas estarão sempre à busca de algo. Elas estarão sempre em busca de algo para poder completar o seu vazio interior, que somente Cristo pode dar. Eles jamais conseguirão ter paz na sua existência, porque só aquele que tem o Espírito Santo de Deus terá paz, e pode ter paz. O maior sinal, queridos, que o Espírito Santo de Deus está em nossa vida, é a paz que nós temos e que nós sentimos em qualquer situação. Não importa o que você passou, o que você está passando, ou o que você vai passar. Se o Espírito Santo está em você, ele te completa com uma paz que é muito maior do que qualquer situação que você possa estar passando ou sofrendo. Até em situação de morte, até em situação de perdas terríveis, o Espírito Santo vai estar consolando o seu coração. Ele vai estar dando um propósito na sua vida. Ele vai estar guiando você em águas tranquilas. É promessa de Deus para a sua vida, querido. Ou é você pegar essa noite, ou é você largar. Ou é você entender que a palavra de Deus tem bênçãos para você, ou é você ficar ainda preso nos seus problemas e nas suas dificuldades. Queridos, o que eu queria dizer para concluir essa mensagem é que Deus tem algo de bom para você e para mim. Tudo que existe na palavra do Senhor deve ser o que nós acreditamos. O que sair da palavra do Senhor, nós devemos rejeitar. O que não é promessa de Deus para mim, eu rejeito. O que é promessa de Deus para mim, eu aceito e tomo posse, para que a palavra de Deus possa ser eficaz na minha vida. Isso tudo que nós falamos aqui, queridos, é só uma teoria, para você e para mim, se eu não colocar em prática a fé que Jesus Cristo dá na minha vida. Se eu não colocar na minha vida verdadeiramente a vida diária do Evangelho, a vida de confiança no Evangelho, a vida de crer nas promessas de Deus e deixar Deus agir na minha vida de uma forma muito clara. Se isso acontecer, tudo aquilo que Jacó recebeu, que o enganador recebeu, é meu de direito, porque Jesus Cristo me revestiu. Jesus Cristo colocou uma pele, Ele colocou uma roupa em mim, que Deus se agrada. Ele não se agrada da minha natureza, mas Ele se agrada do seu Filho Jesus. Então o que importa é o revestimento que eu tenho. O que importa é o que está em cima de mim. O que importa é aquilo que faz intermediação entre eu e Deus, que é o seu Filho Jesus. E para concluir, eu queria ler com a igreja Colossenses 3, 8 a 10, para fechar esse princípio do revestimento. Paulo usa muito essa palavra, que nós somos revestidos por Cristo Jesus. Vamos ler esse trecho de Colossenses, que fala exatamente sobre este episódio. Colossenses 3, de 8 a 10. Colossenses 3, de 8 a 10. Os irmãos acharam? Amém? Vamos lá. Colossenses 3, 8 diz: mas agora, presta atenção, traduzindo isso tudo que a palavra de Deus falou lá em Gênesis, mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram, olha a palavra, visto que vocês já se despiram do velho homem, do enganador, com suas práticas, e se revestiram, ou seja, se cobriram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Queridos, a nossa velha natureza foi despida, nós tiramos essa velha natureza, e Jesus Cristo colocou em nós uma nova natureza. Nós somos revestidos do novo, daquilo que a natureza de Cristo trouxe para cada um de nós, que é o que agrada a Deus,
Então, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós estando debaixo da maldição do pecado, nós somos aceitos por Deus. Deus nos comprou ainda sendo pecadores. Deus nos amou ainda nós sendo pecadores. E é direito nosso, queridos. Nós não podemos deixar o inimigo falar alto em nossa mente. Nós não podemos deixar o diabo muitas vezes nos acusar por pecados e por erros que nós cometemos. Nós temos sim que nos arrepender do nosso pecado. Temos que nos arrepender das nossas falsidades, da nossa maldade, e entender que a graça de Deus ela é maior do que qualquer erro e qualquer maldição que você tenha na sua vida. Nós temos que aceitar isso por direito, e como revestidos e como eleitos de Deus, como pessoas que têm o revestimento de Deus, nós temos sim direito a esta herança eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Crucifique essa palavra nessa noite, que Deus possa abençoar o seu coração, que você possa ter realmente, colocar essa palavra em prática na sua vida, entender que você é um escolhido do Senhor, que você tem o revestimento de Cristo na sua vida, e você recebe isso pela fé, não é por merecimento seu. Jacó não mereceu, em hipótese alguma, ser abençoado pelo seu pai. Ele só fez coisa errada, mas o seu pai o abençoou mesmo assim, porque ele tinha o cheiro agradável, o cheiro do Filho de Deus, o cheiro de Cristo Jesus, aquele que tem total intimidade com o seu pai, e por meio dele nós conseguimos chegar a Deus também. Amém, queridos? Vamos fazer o teu momento de oração na casa do Senhor, antes de passarmos para a ceia. Se coloque em pé. Glória a Deus. Abençoe. Feche seus olhos. Eu queria fazer uma oração primeiramente essa noite para aquelas pessoas que se sentem não merecedoras de ter o revestimento de Cristo. Para aquelas pessoas que se sentem assim: poxa vida, mas eu sou tão má, ou eu sou tão ruim, eu faço tantas coisas que desagradam a Deus. E na sua mente você tem esse pensamento assim: eu não mereço, eu acho que eu não mereço isso que Jesus Cristo, eu não mereço essas promessas de Deus. Muitas vezes o diabo tem colocado isso também na sua mente. Eu queria primeiro orar por você. Se você se sente uma pessoa não merecedora daquilo que Deus tem como promessa para você, eu queria que você viesse aqui à frente, que eu gostaria de orar por você. Queridos, essa autocomiseração, ela não pertence a Deus, ela é do diabo. Ela faz com que você se sinta indigno de estar sendo merecedor das coisas de Deus. Ela faz com que você se sinta uma pessoa indigna de ter o sangue de Jesus Cristo em você. Eu queria que você viesse aqui à frente, se você tem esse sentimento, porque esse sentimento não, vou repetir, esse sentimento não vem de Deus. Esse sentimento vem da sua carne e vem do diabo, que começa a induzir você a pensar dessa forma. E a partir dessa oração você tem que entender que você é filho de Deus, você é filha de Deus, merecedora. Todos nós somos merecedores daquilo que Deus tem para nós como herança. E eu queria que você também colocasse aqui, na sua mente, nesse momento, aquilo que muitas vezes o diabo tem usado na sua mente para lhe acusar, para dizer que você não merece, para dizer que você não é digno ou não é digna de receber essas coisas que a palavra de Deus falou essa noite. Coloque isso na sua mente. E agora eu queria que todos ficassem de olhos fechados, por favor. E agora eu queria que você, em nome de Jesus Cristo, rejeitasse esse pensamento, ok? Aí é uma luta de você com você mesmo, de você com o seu pensamento. Eu queria que você rejeitasse isso em nome de Jesus Cristo. Rejeite. Se é um sentimento, se é um pensamento, se é uma atitude, se é uma ação. Rejeite. Rejeite. Rejeite em nome de Jesus. Rejeite em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai,
Falamos, Senhor, da Tua palavra nessa noite, Deus. Falamos uma palavra, Senhor, que transforma, uma palavra que faz diferença, uma palavra que edifica, uma palavra que traz paz. E nós queremos, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoar essas vidas que estão aqui à frente, Pai. Queremos tirar, Senhor, todo espírito, Senhor, de comiseração, todo espírito, Senhor, de insignificância, todo espírito, Senhor, de não merecimento da Tua graça. Queremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que é a unção do Teu Espírito Santo, Pai, entre com poder sobre essas vidas aqui, que saia, Pai, das suas mentes, que saia da sua vida, que saia do seu pensamento, Pai, todo espírito, Pai, enganador, todo espírito que não provém de Ti, toda a ação do diabo, Pai, que esteja intentando com essas vidas, Pai, tirando, Pai, o seu merecimento de ser recebidos pelo Teu Espírito Santo, Deus. Senhor, coloca, Pai, nos seus corações um renovo espiritual essa noite. Coloca nas suas vidas, Pai, um sentimento, Pai, renovado de fé, um sentimento renovado de confiança, um sentimento renovado de que eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. O Espírito Santo comprova isso em minha vida, e o diabo não pode tirar isso da minha vida. Ninguém pode tirar isso da minha vida. Eu sou o filho de Deus e eu sou filha de Deus. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo, e nada e ninguém pode me separar do amor de Deus. Deus, que só possa estar nesses corações, que a paz do Teu Espírito Santo, Pai, esteja nesse momento, Senhor, invadindo essas vidas, Pai. Vá colocando a sua paz, vá tirando, Pai, todo sentimento, Senhor, ruim, e vá colocando a sua paz. Coloca, Senhor, a sua paz nesses corações, que o Teu Espírito Santo esteja invadindo esses corações com a paz, com um ânimo novo, com uma disposição de estar recebendo as bênçãos de Deus, de estar sendo pessoas que merecem receber as bênçãos de Deus. Deus, não é por nosso mérito, não é pela nossa situação, não é pela nossa falta de pecado, Pai, que somos chamados filhos de Deus, mas é pela Sua graça. E é essa graça que nós queremos, Senhor, liberar nesses corações essa noite, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, abundantemente mais fazer aquilo que o Seu Espírito Santo quer fazer nessas vidas, Deus. Nós rejeitamos também todo espírito das trevas, todo espírito do mal, que esteja agindo sobre essas vidas, dizendo coisas e dizendo situações que não conferem com a palavra do Senhor. Diabo, você está amarrado em nome de Jesus Cristo, e você não tem poder sobre essas vidas, porque o sangue de Jesus Cristo está sobre elas. Há uma aliança eterna nessas vidas com o Teu Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus, e o diabo não pode tocar. Receba essa palavra com fé, querido. Receba essa palavra em seu coração. Ok? Nada terá efeito se você não receber essa palavra que foi proferida aqui. Confere o seu coração. A fé que vai fazer você mudar, a fé que vai fazer você se sentir alguém que é merecedor da graça de Deus. Volte para os seus lugares em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, agora eu queria orar por você, por um outro motivo de oração qualquer. Se você deseja receber uma unção com óleo nesse momento, venha aqui à frente, qualquer que seja o motivo, ok? Se você está por uma dificuldade, por um problema, enfim, não importa. O Senhor Deus está aqui